Sabe, toda grande história de independência começa com uma faísca, né? E a do Brasil não foi diferente. A gente vai mergulhar hoje numa tensão que era quase insustentável. De um lado, um governante a um oceano de distância. Do outro, uma colônia gigantesca, cheia de riquezas. Essa é a história de como as primeiras faíscas de rebelião começaram a iluminar o caminho para a independência. Então, a grande pergunta que fica é: por quê? O que leva alguém a se rebelar? O que fez com que os colonos, lá no Brasil colonial, olhassem para o poderoso império português e dissessem: chega? O que estava em jogo para eles arriscarem absolutamente tudo? Pensa só na situação. É como ter um chefe que mora em outro continente. As regras que ele criam parecem não ter nada a ver com seu dia a dia. Para quem vivia no Brasil, era exatamente isso. As leis que vinham de Lisboa, nossa, muitas vezes não faziam o menor sentido na realidade daqui. E os impostos, pesadíssimos. Aquele famoso quinto do ouro, por exemplo, era visto como um absurdo. A sensação que crescia era de que a colônia era só uma fonte de dinheiro para a metrópole, sem ganhar quase nada em troca. Era literalmente um barril de pólvora prestes a explodir. E claro, esse barril de pólvora não demorou para soltar as primeiras faíscas. A gente vai começar pelo que os historiadores chamam de revoltas nativistas. É importante entender o nome, nativistas. Eram reações bem locais, sabe? Focadas em problemas super específicos. E aqui está o pulo do gato para entender essas primeiras revoltas. O objetivo. Ninguém ali se via como um brasileiro lutando para criar um novo país. Nada disso. Eles se consideravam súditos portugueses, só que muito insatisfeitos. A briga não era para romper com o rei. Pelo contrário, a ideia era reclamar para o rei resolver um problema bem pontual. Tipo, olha, majestade, essa companhia de comércio está abusando, ou esse imposto aqui está demais. Era uma briga interna, dentro do sistema. Olha só esses dois exemplos. Eles mostram isso direitinho. Primeiro, a Guerra dos Mascates, lá em Pernambuco. Basicamente, era uma treta entre a elite antiga dos engenhos de açúcar de Olinda e os comerciantes ricos e mais novos de Recife, os tais mascates. Era uma briga de poder local para ver quem mandava na área. E depois, em Minas Gerais, a revolta de Vila Rica. Ali, os mineradores, com Felipe dos Santos à frente, se revoltaram contra as casas de fundição. Por quê? Porque elas davam a Portugal um controle muito maior sobre o ouro e facilitavam a cobrança do imposto, o quinto. Repara, nos dois casos, o foco era um problema específico, localizado. Ninguém falava em independência. Só que aí, o mundo começou a mudar. E quando o mundo muda, as ideias mudam junto. Uma onda de pensamentos novos cruzou o Atlântico e, quando chegou aqui, mudou completamente o jogo. A natureza das rebeliões estava prestes a se transformar. A gente está falando do famoso iluminismo, sabe? Aquelas ideias de liberdade, de que um governo precisa respeitar os direitos das pessoas, aquele papo de que o poder do rei não vem de Deus, não, e que ele tem limites. Essas ideias, que estavam bombando na Europa, começaram a chegar aqui escondidas em livros, nas malas de quem viajava e estudava fora, e começaram a borbulhar na cabeça da elite que sabia ler. E não eram só ideias no papel, eram ideias em ação. A coisa ficou séria. Primeiro, em 1776, a Revolução Americana. Uma colônia, como o Brasil, conseguiu vencer a metrópole. Isso acendeu uma luz. Opa, então é possível. Depois, em 1789, a Revolução Francesa explode com o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade. Isso deu as palavras, o vocabulário para sonhar. E aí, em 1791, a Revolução Haitiana. Essa foi um terremoto. Pessoas escravizadas se revoltaram, venceram e criaram a sua própria nação. Isso mostrou que a luta pela liberdade podia ir até as últimas consequências, desafiando a base de tudo, a escravidão. Com tudo isso acontecendo no mundo, o sonho aqui dentro da colônia mudou de tamanho. Não era mais sobre consertar um probleminha aqui ou ali. Agora, o sonho era romper, era separar. A gente entra então na fase das revoltas separatistas. E a diferença é da água para o vinho. Lembra das nativistas, que o problema era um imposto? Agora, o alvo era o próprio sistema colonial. O objetivo não era mais mandar uma cartinha para o rei. Era derrubar a autoridade do rei aqui e criar algo totalmente novo, uma república. E para a gente sentir bem o tamanho dessa mudança, vale a pena olhar para duas conspirações que são emblemáticas. Mesmo que não tenham dado certo, elas mostram exatamente o que estava acontecendo. De um lado, a mais famosa, a Inconfidência Mineira. Do outro, a super radical Conjuração Baiana. Olha só essa comparação porque ela diz tudo.
A Inconfidência Mineira, em 1789, era um movimento da elite, mineradores, intelectuais, militares, gente com grana. A inspiração deles, a Revolução Americana. Eles queriam uma república, sim, mas, e esse é um mas gigante, queriam manter a escravidão. Agora pula para a Conjuração Baiana, em 1798. Quem estava lá? Soldados, artesãos, negros libertos, a base da pirâmide. A inspiração era outra, vinha da França e principalmente do Haiti. E o projeto deles? Era muito mais radical. Eles queriam uma república, claro, mas com o fim da escravidão e com igualdade social. São dois mundos diferentes. Vamos focar na mineira por um segundo. A motivação daquela elite era principalmente o bolso. A produção de ouro já não era a mesma, estava caindo. E a coroa portuguesa ameaçava com a tal da derrama, que era basicamente uma cobrança forçada de todos os impostos atrasados de uma vez. Então, a independência para eles era uma forma de proteger o próprio patrimônio, os próprios interesses. Agora escuta a soltou da Conjuração Baiana. O panfleto deles dizia: animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Percebe? Não tem nada sobre imposto, sobre derrama, sobre ouro. A conversa é outra. É sobre fraternidade, igualdade. É uma visão de mundo, não só de governo. É muito mais profundo. E a lista de exigências deles não deixa dúvida. Eles queriam proclamar uma república, beleza, mas também acabar com a escravidão, abrir os portos para o comércio livre, aumentar o salário dos soldados e, olha isso, acabar com o preconceito racial. O plano aqui não era só trocar o chefe de Lisboa por um chefe da elite local. O plano era virar a mesa, era redesenhar a sociedade. E aí a gente entende por que a porrada em cima da Conjuração Baiana foi tão mais forte. Porque o que eles propunham era muito mais perigoso para a ordem da época. A Inconfidência Mineira ameaçava os cofres de Portugal. A Conjuração Baiana ameaçava a base de tudo, a escravidão. A simples ideia de negros, mulatos, gente do povo, livres e iguais, isso era o maior pesadelo da elite e da coroa. Por isso a repressão foi tão brutal e rápida, com 4 líderes populares sendo executados. Ok, então todos esses movimentos foram esmagados. Tiradentes foi executado, os líderes baianos também. Então, foi tudo em vão? A resposta é um grande não. Pode não parecer, mas eles deixaram um legado importantíssimo. Eles plantaram sementes. É um fato. 0. Nenhuma delas conseguiu o que queria na hora. A força da coroa sempre venceu. Mas a história, felizmente, é mais complexa do que só vitórias e derrotas imediatas. Porque o grande legado dessas rebeliões não foi no campo de batalha, foi no campo das ideias. Elas colocaram na cabeça das pessoas algo que antes era praticamente impensável. A ideia de que o Brasil podia ser o Brasil, uma nação independente de Portugal, um país com sua própria identidade. E as consequências disso foram enormes. Primeiro, essas revoltas escancararam as tensões que existiam aqui dentro, principalmente a questão racial e da escravidão. Segundo, elas ajudaram a construir, pouco a pouco, uma identidade, um sentimento de ser daqui, de ser brasileiro, e não só um português que morava na América. E o mais importante, elas prepararam o terreno. A independência de 1822 não caiu do céu. Ela foi construída em cima desses sonhos, dessas lutas e, infelizmente, do sacrifício de muita gente. E a gente termina com essa reflexão. Todas essas revoltas foram derrotadas, esmagadas. Mas a ideia que elas plantaram, essa continuou crescendo, em silêncio. O que nos faz pensar, né? O que é preciso para que uma ideia de liberdade, mesmo depois de ser reprimida com tanta violência, consiga finalmente criar raízes e florescer?